Oi galera, tudo bem com vocês? Me chamo Iliane, faço parte do time do Sportcast. E como todos sabem, o intuito do nosso canal é trazer histórias reais de coragem e superação. E hoje não é diferente. Hoje estamos com a doutora Aurimar Regina, que vai dividir um pouquinho conosco da sua história, da sua trajetória. E com certeza a história dela vai estar atingindo vocês de alguma forma muito positiva. Bom dia, meu nome é Aurimar Regina. Eu sou nutricionista e educadora física. Trabalho hoje com a nutrição clínica, cuidando das doenças dos meus pacientes, ajudando a emagrecer e com nutrição esportiva. E estou aqui a convite dos meus amigos para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Bem, doutora. Chamo doutora... Auri. Todos me chamam de Auri. Então vamos lá. Tirando o jaleco, deixando um pouquinho de lado a profissional, quem é Aurimar Regina? Eu amo ser mãe, amo ser mulher, me cuidar, treinar, dormir, me respeitar, respeitar o meu cansaço, as minhas horas de descanso hoje com 40 anos. Porque antes eu corria atrás de todo esse momento que eu vivo agora, né? Trabalhei muito, estudei muito, dias intermináveis, escala exaustiva, mas hoje não financeiramente, mas eu entendo que a minha cabeça entendeu que eu preciso descansar também, não só trabalhar. E hoje eu, graças a Deus e graças ao esforço, à minha família, eu entendi que eu tenho que me dividir e que eu tenho que cuidar de mim. Sempre respeitando o limite, né? Não só profissão, não só colocando isso como sempre prioridade, com certeza, hoje eu me respeito. Sim. E qual foi, assim, nessa trajetória, né, na sua vida, que a senhora decidiu, assim, eu quero seguir essa profissão, eu quero ajudar outras pessoas? Porque eu acredito que não é só estética, né? É uma mudança de mente, de vida de muitas pessoas que entram aqui, que procuram a senhora. Então, qual foi o momento que a senhora decidiu seguir por esse caminho? Eu creio, porque assim, eu vim de muitos anos da área administrativa até gerenciar uma empresa, fui chefe de recursos humanos numa empresa e entendi que ali eu ia morrer emocionalmente, sabe? Era muito trabalho e muito desgastante. E vi meu marido trabalhando numa escala de horários assim bem confortáveis, como ele é educador físico. Então ele trabalhava numa escola, numa academia e tinha um tempo para ficar em casa. Eu falei, eu quero isso para mim também, eu quero descansar, eu quero ter o meu momento, que eu não tinha. Como chefe numa empresa, eu entrava muito cedo e saía muito tarde. Aí comecei a fazer uma faculdade de educação física, com 6 meses eu fui convidada a trabalhar nessa mesma faculdade, porque eu já era formada, eu sou formada em administração de empresas, e fui convidada a trabalhar nessa faculdade. E nessa mesma faculdade eu não pagava o curso de educação física por ser funcionária e ainda consegui não pagar a nutrição. Então eu juntei 2 faculdades, sendo funcionária, e trabalhei e estudei a educação física e a nutrição. E isso me deu liberdade de horários. Foi assim que eu decidi trabalhar com a educação física. E a nutrição só veio quando eu vi que eu não conseguia trazer saúde só com a educação física, que eu queria ir muito além daquilo. Sim. Entendeu? E a senhora colocou um ponto importante, que a senhora não focou só no dinheiro, né? Porque às vezes a gente vê pessoas aí querendo atingir certos níveis profissionais só visando o dinheiro e deixa de lado o que é importante, uma qualidade de vida, a família. Então deixa essas coisas bem importantes de lado e foca muito em dinheiro, em chegar a certos níveis e deixa essa prioridade. Então é muito bacana quando a gente pensa dessa forma. E realmente chega uma hora que o sucesso ele vem sem esforço, né? E assim, nessa trajetória, acredito que tenha tido momentos difíceis para a senhora. Assim, surgiu algo que, por um breve momento, eu acho que eu vou desistir. Porque às vezes acontece, né? Acontece coisas que a gente fica naquela dúvida se seguiu o caminho certo. Teve esses momentos para a senhora? Teve muitos momentos difíceis, mas eu nunca pensei eu não sou de desistir, sabe?
eu mesmo com problemas, com dificuldades, eu não sou de desistir, mas teve momentos de eu chorar, de eu pensar, pô, será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Eu já tive momentos em que duvidaram da minha capacidade intelectual, duvidaram do meu método, e fofoca, calúnia, já aconteceu, e eu fui assim, eu e meu marido, né, a gente não espera aquela pancada com você se dedicando tanto, você querendo o bem daquela pessoa, e você pega e é apunhalado por aquela pessoa. Então, já teve sim momentos de eu ficar extremamente chateada, mas não pensar em desistir, pensar em mudar a semente, né? Uhum. Será que eu faço de uma forma diferente? Será que eu mudo a forma de trabalhar? Será que eu mudo o local de trabalho? Mas desistir nunca foi uma opção para mim, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, me dá assim uma liberdade de horários, me deu meu patrimônio, dá uma vida tranquila para minha família, sabe? Não é assim, nadar em dinheiro, não é isso. Mas ter uma vida tranquila financeiramente, que a gente consegue realizar os nossos planos, Isso. entendeu? E planos é como uma escada, você tem que subir um degrauzinho por vez. Não adianta você querer sonhar com um palácio se você só tem a perna curta. Então eu sonho sempre com um passinho e nunca paro de subir, entendeu? Só com um passinho e vou subindo devagar. Assim, de cada vez a gente chega lá, né? Sim, sim. E nessa trajetória profissional, teve algum paciente que deu um impacto, que trouxe uma lição para a senhora de vida, pessoal ou profissional? Eu tenho histórias extraordinárias. Eu tenho curas, claro que pela graça de Deus, né? Porque a minha nutrição, ela é clínica, ela nada mais é do que eu ofertar para o paciente uma dieta desenvolvida por Deus para a natureza, é o que está na natureza. Eu só estudei para entender o que a natureza tem de cura. Então a gente tem histórias de cura, de infertilidade. Eu tenho aí uns 5, 6 bebês que a medicina falou, não vai rolar. E a gente tem uns 6 bebês. A gente tem diabetes curada, hipertensão curada, mioma curado. E nós temos 50 quilos de emagrecimento. Nós temos isso tudo com comprovação. Meu Instagram tá lá com os depoimentos reais. Eu tenho 45 quilos de emagrecimento. Tudo isso com a nutrição clínica. Por isso que meu carro-chefe hoje, que já foi emagrecimento. Eu sou especialista em 3 áreas na nutrição: esportiva, emagrecimento e clínica. E hoje meu carro-chefe é clínica, então muita gente me procura por controle das doenças. E eu tenho algumas pessoas que foram resultados extraordinários, no que faz o meu nome se propagar, entendeu? Então meu nome ele é ventilado justamente pelos resultados. E acredito que, olhando assim para trás, isso é que dá muito orgulho, né? Da senhora estar nessa profissão e ver a história de pessoas que se superaram, né? Porque nada mais gratificante do que você ver a pessoa chega de repente cabisbaixa com um diagnóstico e começa um tratamento e com a ajuda da senhora e tá lá e se supera. Né? E o que passa assim quando a senhora vê o resultado positivo de um paciente? O que a senhora pensa? Qual é a sensação? Como é que a senhora se sente quando vê esses resultados? Às vezes eu choro junto. Quando é mãezinha, eu choro. Quando aquela mulher está tentando engravidar há muito tempo, sabe? Aí eu choro junto com a mãezinha. Quando é emagrecimento, eu fico muito feliz, eu pulo, eu dou parabéns, eu tento incentivar para ir para o próximo passo, emagrecer mais, até atingir a meta. Aí eu fico feliz junto com eles. Parece que eu digo sempre para eles, o seu resultado é o meu resultado. Então, eu também sou envolvida nesse seu processo. Eu também fico feliz, eu compartilho com você dessa mesma alegria. Essa mesma alegria que tu tá sentindo, eu tô sentindo. Porque o resultado é nosso, entendeu? Eu fico muito feliz. Gratificante. E como eu falei antes, às vezes a pessoa chega aqui, né?
cabisbaixa, né? E a mente, ela consegue derrubar a pessoa, às vezes um pensamento negativo. E o que a senhora diz, assim, de repente uma pessoa está passando por uma situação difícil, precisa de um tratamento, às vezes para dar o primeiro passo é muito difícil, né? Nem todo mundo consegue dar o primeiro passo. Qual um recado que a senhora dá para essas pessoas que precisam desse primeiro passo de se superar, né, superar os pensamentos negativos, de repente, como a senhora trabalha na área clínica, recebe um diagnóstico não muito bom, e assim, um recado que a senhora dá para essas pessoas que precisa dar o primeiro passo para poder conseguir chegar nesse resultado positivo e mudar. Eu digo que o seu resultado é 3% de motivação. Não espere ficar motivada para correr atrás do que você precisa. E 97% é transpiração. Transpiração vem do seu suor, do seu querer, da sua força de vontade. Você não vai conseguir perpetuar uma motivação. Você não consegue. Você tem que saber que você precisa, você tem que entender a sua limitação, a sua dificuldade e procurar um profissional de educação física, fisioterapeuta, nutricionista, nutrólogo, porque você não é capaz de se manter motivado, entendeu? Nós somos condicionados a ficarmos desmotivados, entendeu? Você não é capaz, então não espere motivação, não espere você querer emagrecer, você querer treinar, porque você não vai conseguir. Você tem que identificar que você precisa e começar a dar você que tem que dar o seu primeiro passo. Eu não posso ir até você, mas você pode vir até a mim e nós iremos transformar essa caminhada num fardo mais leve. É isso, o profissional está ali para isso, para transformar o fardo mais leve. O exercício físico a gente adapta, a dieta a gente adapta, a suplementação a gente adapta, entendeu? Mas você precisa procurar alguém. E puxando um pouquinho mais, né, para o lado profissional, eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores a diferença da nutrição esportiva para uma nutrição para emagrecimento, né? Porque como a maioria das pessoas que estão perto da gente praticam atividade física, são atletas, e às vezes surgem dúvidas: o que eu posso comer, o que eu não posso comer, o que vai me dar energia? Tem sempre essa dúvida. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da diferença. Normalmente, quando eu pego por exemplo, eu estava com um jogador de futebol, atingimos a meta que ele queria e agora ele está de alta. É tudo calculado. A gente precisa de uma bioimpedância, que quando o tratamento é online, eu faço através das medidas antropométricas, tudo calculado. A gente precisa de suplementação. Quando ele é um atleta profissional, a gente precisa de uma frequência maior de exames clínicos. A gente precisa de suplementação, precisa suplementar o atleta e vir com frequência ao consultório para a gente estar sempre pegando as eventualidades, às vezes uma lesão, uma insônia, um mau humor, uma procrastinação, porque o atleta de alta performance, ele acaba deteriorando muito aquele corpo. É diferente de um amador, é diferente da gente que só treina para manutenção, entendeu? Então, assim, o que eu entendo para resumir a nutrição esportiva é um tratamento que eu preciso de mais proximidade daquela pessoa. São tipo microconsultas semanalmente. Eu preciso saber como que está o treino, como que está o rendimento. A dieta, mesmo que calculada, está suprindo o que você precisa. A suplementação está rolando dentro das quantidades para o seu quilograma, está surtindo o efeito, porque às vezes eu preciso mudar, porque durante a transpiração ou a liberação do ácido lático dentro daquele corpo do atleta, ele acaba se esvairindo de suplemento, e aí eu preciso mudar a dose. Mas isso tudo com o estudo da sintomatologia. Eu vou perguntando ao atleta como que tá. A suplementação tá boa? Tá conseguindo subir a carga ou subir o seu tempo, aumentar, na verdade diminuir o tempo quando é na corrida, na natação, entendeu? Quando é um lutador como
meu esposo, o Anderson, como que tá o fôlego, como que tá a pegada, como que tá a força, como tá a explosão. Isso tudo tá dentro do que ele tá ingerindo. Mas não depende só da alimentação, é um todo, né? Como que tá o sono, como que tá o controle do estresse, como que tá a alimentação, como que tá a rotina do seu treino. Porque às vezes ele diz pra mim que tá treinando e não tá só comendo, aí acaba engordando, porque normalmente é hipercalórico. Por isso que o atleta precisa estar sempre e sempre conversando comigo. Não é tão simples, né? Assim, ou ver um vídeo, já vi lá na internet um atleta fez essa dieta. Não é tão simples. Não, às vezes eu preciso mudar a dieta. A dieta do atleta, ele não é mensal, ele é semanal. Eu preciso estar mudando a dieta dele uma vez por semana. Porque ele tem que me passar como que foi aquela semana. Ó, senti fome, não senti, tô bem. Eu consigo diminuir para dar uma secada? Não, eu quero volume. Aí eu tenho que saber também qual as dosagens da suplementação, qual é o peso daquela semana, porque aquele corpo está em mutação o tempo todo. Então tem que se pesar, às vezes eu peço a medida a circunferência do abdômen daquele atleta para eu saber uma vez por semana. Já no emagrecimento é um pouco mais fácil. Eu já não dependo de tanta proximidade, mas gosto da proximidade. Eu gosto de estar falando com o meu paciente uma vez por semana, entendeu? Mas não precisa daquela rotina tão severa quanto o atleta. E na clínica é aonde eu trato todas as doenças. Então a suplementação vem através de exame e de sintomas. E a dieta também é destinada àquele problema de saúde. E investigações. A cada sintoma que você trouxer para mim é uma investigação distinta dentro da clínica, entendeu? Porque cada pedacinho do seu corpo fala. O tom da sua pele, a acne, o fungo na unha, a cor da língua, a queda do cabelo, a insônia, a preguiça, que não é preguiça, às vezes é uma deficiência de vitaminas. Aonde você guarda a gordura, se o seu biotipo é estrogênico, porque até o corpo da mulher eu consigo identificar qual é o problema de saúde que ela tem. Às vezes ela guarda gordura no quadril, às vezes guarda na barriga, e a gente sabe se é o insulina, às vezes a gente sabe se é o estrogênio. Então seu corpo fala, a clínica é muito de olho e da sintomatologia. É isso, tem essas diferenças. Para os nossos telespectadores, ó, quem quiser, nossos atletas da Tentáculos, viu? Não é só ver um videozinho lá que você vai pegar a dieta e pegar para você, né? Cada corpo tem um corpo. Eu acho que eu estou precisando, já vou marcar a consulta, porque... né? Porque a mulher também passa, a gente pensa também que é coisas simples, né? E não, faz toda a diferença, né? A alimentação faz toda a diferença pro nosso dia a dia, que às vezes, ainda mais nós mulheres, passamos por nossos períodos e aquele alto e baixo, e a gente não entende. E assim, muitas vezes a gente vê as pessoas não dando importância, né? Come qualquer coisa, acha que não precisa ir no profissional. Eu vi uma coleguinha fazendo, deu certo, vou fazer. Né? E é completamente diferente. E hoje tá... Não é hoje, porque eu trabalho com isso há muitos anos. A moda de agora é tomar as canetinhas, né? Sim. Nem vou falar o nome comercial. As canetas. E assim, eu já passei por vários booms desse de emagreça com tal remédio, emagreça por tal. E agora são as canetas. O problema é o efeito rebote. O problema é não sustentar esse tipo de tratamento que é caro, tá entendendo? E eu que atuo na Baixada, eu sei que a maioria do paciente, ele não vai sustentar um tratamento que a caneta mais barata tá R$ 1.200, a consulta do endócrino, o check-up de exames, entendeu? E a suplementação que necessita, outras medicações por trás desse remédio que necessita. Então, assim... eu vejo muito modinha, agora tá na moda isso, eu vou fazer isso, mas daqui a pouco tá todo mundo aqui dentro do meu consultório, eu engordei tudo de novo. É sempre assim, eles passam pelaquela medicação, daqui a pouco tá aqui dentro de novo. Então o que eu gostaria de conscientizar, principalmente as mulheres que têm
uma facilidade de engordar, porque nós já nascemos predispostas a guardar gordura para a produção do leite. Então é natureza feminina isso. Eu queria conscientizar as mulheres a aprender a montar um estilo de vida e aprender coisas que a internet não vai te ensinar só dentro de um consultório. Porque ele não vai te vender o pulo do gato, ele não vai te contar o que é que vai te emagrecer, como é que você vai viver um estilo de vida saudável. Nem eu mesmo, como criadora de conteúdos, vou te contar dentro da internet como você vai emagrecer e se manter magra. Você precisa sentar aqui com 40 minutos de consulta, às vezes até 1 hora, para eu poder saber quem é você e te mostrar como você consegue emagrecer e viver magra, entendeu? É só ter paciência que você consegue. Mas as pessoas hoje são imediatistas, elas querem agora o emagrecimento, mas daqui a pouco elas estão com aquele quilo todo de volta. Entendeu? Você precisa bolar um plano e seguir aquele plano com paciência. Com paciência, que eu falei num vídeo meu. Se você tem R$2.000 para fazer o tratamento da caneta, você procura um profissional, faz 3, 4, 5, 6 meses de tratamento clínico. E consegue o resultado. Com aqueles, e aprende. Isso. Coisa que o medicamento não vai te ensinar. Até porque ele é de ação periférica. E o que te engorda são ações emocionais, entendeu? Tá no seu cérebro que te emagrece, tá no seu cérebro que te engorda. Como uma bariátrica, é uma intervenção periférica. A bariátrica também não te ensina a ser magro, por isso que 70% das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar. Então eu preciso só de conscientização de que você precisa ter um tratamento, e tratamento é conhecimento. Você não consegue num videozinho de 15, 20 segundos, 30 segundos, e entendeu? As pessoas querem milagre, né? Tipo assim, e vi, também quero, e não é da noite pro dia que a gente consegue um resultado, assim, não é. Perpétuo, contínuo e duradouro, você não consegue do dia para noite. Não é. E é isso que as pessoas precisam ter essa consciência, né? Não é porque o coleguinha lá conseguiu tão rápido que você vai conseguir, como a senhora mencionou, cada um tem seu biotipo, cada um tem um histórico, e é isso que as pessoas precisam entender, respeitar os seus limites, né? Seu corpo, a sua mente, os seus limites, e aí, infelizmente, a gente se depara com isso. E já aconteceu de vir uma pessoa pedir ajuda e fez o que queria e depois voltar aqui arrependida. Ai, doutora, me ajuda. Acontece muito. O meu trabalho, ele é assim. Eu cuido da pessoa, aí a pessoa, ensino tudo para a pessoa, ela emagrece, melhora todos os sintomas patogênicos, patológicos que aquele corpo tem. Aí ela retoma velhos hábitos, como volta a beber, volta a não dormir, comer o que quer, daqui a pouco tá aqui de novo. Mas eu falo para eles assim, tem gente que fala assim, Áurea, eu tô morrendo de vergonha de voltar. Eu falo, gente, eu vou estar aqui sempre igual Cristo, ó, para receber vocês, porque é o meu trabalho. É o meu trabalho emagrecer, cuidar, suplementar, é o meu trabalho. Se vocês não voltarem, como que eu vou sustentar meus filhos, gente? E voltando lá na questão da alimentação do atleta, uma dúvida. Quando a senhora começa a fazer um tratamento com um atleta, ele tem uma luta ou outro esporte, existe um período específico ou ele vai conforme ele deseja? Eu quero fazer fazendo um tratamento, né, como é que eu posso falar? Esse cuidado sempre ou até o determinado jogo ou até determinada luta? Como é que é feito esse período de cuidado alimentar para esses atletas? O cuidado do atleta é como o cuidado de qualquer outro corpo, sabe? Quanto antes ele procurar tratamento, mais ele vai se qualificar, mais saudável ele vai ficar e mais preparado ele vai ficar. Então, se ele puder manter uma nutricionista, manter o quê? Ter ela como apoio todos os meses. Seria o ideal, como os clubes esportivos. Eles têm a nutricionista lá.
Mas no caso do atleta que eu estava acompanhando, ele preferiu me manter, ter eu como clínica, porque ela era só esportiva. E ele sabe que eu sou bacharelada em educação física, esportiva e clínica. Então, assim, quanto mais preparado, quanto mais saudável tiver aquele seu corpo, melhor vai ser o seu desenvolvimento durante a luta, durante a corrida, durante o nado. E se você não tem como manter uma nutricionista, no mínimo 30 dias antes da sua luta ou do seu evento, entendeu? Pra gente poder checar exames, suplementar, ver como que tá a rotina, porque do atleta eu peço para olhar a série dele, para ver como que tá a rotina de treino. Eu anoto tudo para calcular o efeito térmico do exercício físico. Então, se ele não pode manter, é bom que ele venha no mínimo 30 dias, 45 dias antes do evento dele. Então, quer dizer, que um atleta até a parte do exercício, do preparo, precisa ter essa monitorização para que isso encaixe perfeitamente com a dieta, né? Eu gosto de ver porque eu sou bacharel em educação física. As outras colegas podem não ser educadoras, então talvez não saber calcular ou orientar de acordo com aquele treino. Eu gosto de dar uma olhada para calcular o efeito térmico do exercício para montar uma dieta. Para a dieta ser hipercalórica, se ele quer, se o objetivo dele é subir o peso, ou hipocalórica, se ele quer dar uma secada, emagrecer. Então eu preciso do exercício da série dele. E às vezes eu mexo na série. Eu peço para mexer, eu peço para falar com o personal. Pode passar meu número para o seu personal para eu conversar com ele? Ou eu gostaria de mexer isso aqui, você pede para o seu personal para mexer para mim, só para ter um cálculo exato das calorias. Muito interessante. É bem completo, né? É algo bem completo. Então, pessoal, fica a dica aqui dos atletas, principalmente da Tentáculos, que tem uns que já vão competir no próximo mês. Doutora Aurimar Regina, aí, ó, para ter ótimo rendimento lá na luta. E para aquelas pessoas que pensam em estudar, quero estudar nutrição, quero também ter esse impacto na vida das pessoas, porque traz sim, quando a gente tem um resultado que a gente tanto sonha, tanto deseja, é uma satisfação muito grande, né? Que nem eu falei, não é só no corpo, não é só estético. Quando a gente consegue ter esse estilo de vida, mudar nossa forma de pensar, é algo que não dá nem para explicar como é que a gente se sente tão bem. Então, se essas pessoas que de repente têm uma dificuldade, poxa, mas como é que eu vou começar? Como é que eu vou estudar? Eu tenho filho, eu tenho rotina de trabalho, e aí, como eu vou fazer? Então, qual a mensagem que a senhora deixa para essas pessoas que também querem seguir uma carreira que tem esse impacto? Porque a senhora traz impacto na vida das pessoas. E tem muita gente também que deseja. Então, qual a mensagem que a senhora deixa para elas? Por vezes eu já recebi paciente e hoje são estudantes de nutrição. Eu tenho a Dani, eu tenho a Gemima, que hoje também estuda nutrição. Não sei se por influência minha. A Dani diz que é por influência minha, né? A G eu já não sei. Então, assim, o que eu digo é que se você quer aquilo, você realmente quer, você consegue tempo. Você vai se abdicar de outras coisas, do seu tempo ocioso, de uma balada, de um jantar com os amigos. Você vai arrumar tempo se realmente é aquilo que você quer. Agora, montar agenda não é fácil. É possível, se você se dedicar. Se você mostrar competência, se você tiver um resultado, aquele seu resultado vai falar. Aquela pessoa vai falar para outras e vai trazer um amigo. Então você tem que gostar e você tem que se dedicar. Se você não gosta de cuidar de pessoas, nem faça. Porque você tem que ter carinho, você tem que ter respeito, você tem que estar estudando constantemente para você poder olhar o paciente e já saber qual é o problema dele. Porque o seu corpo mostra para mim tudo que eu preciso mexer em você, entendeu? Se você não gosta de pessoas, não faça. Você tem que amar o seu trabalho e estar em busca sempre de evolução, sempre de conhecimento, para você poder continuar impactando vidas, ajudando pessoas.
Não é fácil montar uma cartela, montar os teus horários, fazer o paciente sair de outro bairro, de outros países por chamada de vídeo, ou de bairros distantes e se deslocar até o teu consultório para ser atendido por você. Não é fácil, mas é possível. A única dica que eu dou para vocês é se dedicar. Se você tratar com carinho, se aquela sua consulta for a melhor consulta que aquele paciente teve, ele nunca mais vai te deixar. E vai passar para outra, que passa para outra, quando vê a pessoa alcança seu objetivo, né? Bem, doutora, eu queria agradecer demais por esse tempinho que a senhora tirou para estar recebendo a gente, para estar dividindo um pouquinho da história, porque eu acredito que isso é só 1% de tantas coisas, né? Tem muita coisa. Pessoal, se vocês quiserem acompanhar o trabalho da doutora Aurimar, ela tem o Instagram, né, doutora? Passa aí pra gente, pro pessoal. Meu Instagram é auri.estudio.aros. Quem quiser seguir lá, pessoal, para acompanhar o trabalho, né, os resultados, né? Eu dei uma olhada nos resultados que tem lá, sigam lá. Vocês também podem seguir a gente lá no YouTube, Spotcast Tentáculos, e também no Instagram. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. E até a próxima. Tchau, tchau.